Galera, vamos dar sequência aí ao nosso conteúdo, tá bom? Vamos dar sequência aí. Vamos lá, galera. A gente vai trabalhar aí com a aula 6 do material de vocês. A aula 6, ela está relacionada com alguns recursos bem interessantes aí, voltados para a parte artística, né? Algumas coisinhas a gente já comentou, né? Foi comentado durante as aulas. Então a gente vai trabalhar aqui com a guia inserir, tá? Aqui na guia inserir, a gente tem esse povo aqui. Que é o que a gente vai trabalhar bastante hoje. Aqui a parte de imagens, a gente já brincou, né? Já trabalhou no conteúdo anterior, que é para você colocar fotos pegando da internet ou pegando diretamente pelo assistente online. O foco aqui da aula 6 é aqui a ferramenta Formas, tá? Importante entender que as formas, elas são divididas em categorias, tá? Então a gente tem aqui a categoria linhas, retângulos, formas básicas, setas largas, formas de equação, estrelas e faixas e textos explicativos, tá? São essas as categorias. E cada categoria, ela tem né, as suas autoformas, para você poder utilizar e poder estar criando. Você vai utilizar autoformas em diversas situações, gente. Fazendo um cartaz, fazendo um trabalho, sei lá, de matemática, né? Fazendo uma atividade, um relatório que você precisa explicar um processo, criar uma capa, criar um convite, criar, sei lá, um cartão de Natal, né? Já que está chegando o Natal aí, então os exemplos aqui são vários, né? A gente pode usar eles de diversas formas. Então, vou fazer um exemplo que eu já usei com vocês, tá? Um exemplo que eu costumo usar bastante. Costumo usar bastante pela questão de não ser muito criativo, tá, gente? Eu tenho esse probleminha aí. Eu tenho que estar inspirado, né? Sabe? Tem que vir aquela coisa divina, sabe? Então eu costumo usar o mesmo exemplo, que aí bom, coloquei um retângulo aqui e vou aplicar aqui o preenchimento, tá? Ó. Então eu cliquei aqui na latinha, ativei a opção gradiente, abri o assistente, cliquei na opção gradiente aqui do assistente do preenchimento, vim aqui na setinha, né, onde ele me dá as cores, né? Cliquei aqui nessa setinha e alterei a cor aqui do meu preenchimento, para ficar um degradê, né, um gradiente legal aí.
Aí eu vou aqui, novamente lá na forma, vou inserir aqui uma outra forma. Vou lá no menu inserir, vou aqui na opção imagem, tá? Parece meio redundante, né, gente? Eu tô sempre falando às vezes as mesmas coisas. Mas eu sempre repito, porque sempre vai acontecer uma situação de você não lembrar como que põe, tá? Eu coloquei a foto, né, a imagem. Essa imagem que eu acabei de colocar, ela tá atrás de tudo. Então eu vou vir aqui na opção, na guia forma, com a imagem selecionada e vou avançar, mudar. Na verdade eu vou mudar aqui a quebra da imagem para poder avançar essa imagem, tá bom? Então vou clicar aqui em quebra, vou colocar aqui na frente do texto, tá? Então eu cliquei aqui e escolhi a opção em frente ao texto, tá? E aqui eu automaticamente ativou eu podendo movimentar essa imagem para frente, para trás, para o lado. Então eu tenho aqui a imagem. Caso eu queira mudar a direção da imagem, eu mudo por esse rapazinho aqui. Então você pode inverter, girar, tá vendo? Então tem aqui a imagenzinha. Vou aqui nas autoformas de novo. Vou fazer umas nuvenzinhas básicas, só para a gente poder ver aqui um recurso, que é o chamado agrupar. O que é agrupar? É você unir imagens, né? Unir formas, unir, né? Unir, juntar. Então eu vou clicar nas imagens, selecionei as 4 bolinhas aqui, segurando o Ctrl, tá, gente? Tem que segurar o Ctrl para você poder fazer essa seleção, tá? Fez a seleção, você pode clicar aqui em agrupar. Caso precise desagrupar, depois você desagrupa. Vamos pintar aqui as nuvenzinhas, né? O céu, que nem o céu tá hoje, né? Nuvens brancas e nuvens brancas e céu azulzinho, né? Certo? E aí, tudo isso daqui eu vou selecionar e vou agrupar. O que eu acabei de fazer, gente? A gente acabou de criar uma imagem. Tá? Foi isso que a gente acabou de fazer. Então, aqui na guia Formas, você vai ter as formas para poder estar utilizando. Aqui no caso eu utilizei em especial o retângulo e a elipse, né, o círculo, e aí eu fui montando formas, mas você tem outras formas. Quando você coloca uma forma, se você der 2 cliques lá na forma, você pode escrever dentro dela, né? Por exemplo, saída de emergência, né? Provador, sanitário, refeitório, um exemplo, né? Setas que você pode utilizar aí para direcionar, né? Então, por exemplo, você tá criando uma empresa. Você está montando a sua empresa. E aí a gente utiliza dentro de locais, né? Placas, né, faixas de sinalização. Então, você pode criar toda essa parte visual de sinalização pelo próprio Word. Então, você cria pelo Word, salva o arquivo, leva numa gráfica
e manda imprimir num papel legal ou numa placa, né? Uma coisa bem bacana aí. E aí você já não precisa pagar para alguém criar, que é o mais interessante. Então, aqui na forma, por exemplo, né, ele é uma imagem, ele é um desenho. Aqui no preenchimento, você pode colocar imagens nele também, tá, gente? Então, o preenchimento, ele é... Vamos pegar aqui escola. Escola, desenho. Então você pode pegar lá uma imagem, pode inserir a imagem. Espera aí que não ficou. Escola, desenho. Você insere a imagem lá. Tá vendo? Aí vai ficar a imagem dentro da forma. E aqui, como é um texto, você vai lá e aplica as formatações do texto. Aqui no caso eu vou colocar uma sombra. Vou colocar uma sombrinha aqui. Tá? Então, as autoformas aqui. Lembrando que são divididas em grupos, categorias, tá? Pegando um exemplo que tem aí na apostila, deixa eu inserir uma quebra de página aqui. Ele tem um cartazinho aí. Mosquito.png. Gente, eu coloquei aqui PNG. PNG é um dos formatos de imagem, tá? O PNG, ele não tem fundo. Tá? Ele pega uma imagem limpa pra gente aí. Bom, coloquei a imagem, eu venho aqui, gente. Toda vez que você inserir uma imagem, é importante você mudar aqui a posição dela, tá? Como a gente aqui só tá brincando fazendo imagens, eu coloquei na frente do texto. Então eu tenho aqui, tem um exemplo assim na apostila, tá? Que é um proibido, né? Então você tem aqui a forma. Vou deixar essa forma mais fininha. Acho que assim tá bom, né? E aí você vai lá e preenche. Tá? Tá aí um cartaz. Certo? Tá aí um cartazinho bacana pra você usar. Tá? Sei lá, proibido fumar. Proibido namorar. Você cria o cartaz que você achar mais adequado aí. Tá bom? Então a gente pode agrupar, pode desagrupar. Aqui eu não agrupei, né? Então vamos agrupar aqui. Lembrando que você tem que selecionar as imagens. Para selecionar as imagens, segura o Ctrl. E aí a gente agrupa. E aí você permite dimensionar, né? Dimensionar a imagem aí da melhor forma possível. Além disso, a gente tem, para trabalhar dentro aqui, os Smart Art, tá? Lembrando, os Smart Arts também são conhecidos como diagramas e organogramas. Então,
É muito utilizado isso em apresentações, né? Mas também você consegue utilizar em planilhas, você consegue também utilizar no Microsoft Word, tá? No editor de texto você consegue. Então, lembrando aí que os Smart Arts, eles são utilizados para poder representar de forma visual processos, situações, né? Hierarquias. Então, você pode utilizar eles aí para montar. Na faculdade, quando vocês tiverem que fazer trabalhos, né, TCCs, dependendo muito do tema que você vai utilizar, você acaba tendo que colocar eles aqui, tá? Então, por exemplo, vou pegar aqui um de processos. Mesma coisinha, tá, gente? Por exemplo, vamos pegar aqui a participação de vocês. Como que é a organização de vocês? E a organização nada mais é do que um processo, tá? Para os dias de curso. O que vocês fazem? Nada. Vocês não fazem nada. O que vocês costumam fazer no dia anterior? Nada? Tipo, vocês já estão teletransportados aqui na escola, né? É automático. Eu aperto um botãozinho aqui e aparece todo mundo, né? O que faz? Geralmente você coloca lá o celular para despertar, não é? Um dia antes, ou já deixa programado. Então você coloca, por exemplo, eu, Ricardo, tenho o hábito de colocar meu celular para despertar 5h30. Porque aí você tem aquela meia horinha, né, de preguiça na cama, levanto às 6. Aí eu vou no banheiro, tomo banho, né, faço toda a higiene, passo a minha roupa, né? E aí eu me arrumo, me troco, e aí eu pego o caminho da roça, né? Vou andando até o transporte, né? Então, o processo nada mais é do que são etapas de uma situação, de um momento, né? De uma cadeia produtiva, tá? Então, o diagrama, esse diagrama de processo aqui, você pode colocar, tá? Você pode montar uma tese e criar dentro dessa tese um diagrama, tá bom? Então, os diagramas são bem legais aí. Além dos diagramas, tá? A gente tem aqui, na guia inserir ainda, a gente tem aqui esse carinha chamado de Word Art. Tá? O que é o Word Art? O Word Art ele é uma galeria de letras, né, formatadas. Então você pode criar uma capa de um trabalho, você pode criar um cartaz, né? Então você vem aqui, escolhe a letrinha, ele vai te dar aqui uma caixa de texto, né, para essa fonte. Então você coloca o texto que você quer, tá? Essa letra, né, essa Word Art aqui, ela tem lá a guia de formatação e ele tem aqui pra gente tudo isso daqui que a gente consegue brincar, né? A gente consegue manipular essa letra. E aqui também, tá? Ó. E aqui é a posição e recuos que a gente já viu anteriormente. Então, aqui, por exemplo, você pode mudar a direção do texto.
né? Na vertical, põe lá ela na horizontal. Então você pode estar mudando aqui a posição do texto, da direção. Aqui você tem, caso você queira uma coisa mais elaborada, você clica aqui nessa setinha do estilo Word Art, ele vai te dar aqui esse menuzinho, aonde você vai poder trabalhar mais a formatação, mas nada que a gente não consiga fazer por aqui também, tá? Então você tem aqui os estilos, né? Esse daqui é legal porque a gente pode transformar o Word Art, a gente consegue dar formato para ele. Por exemplo, é que o texto está pequeno aqui. Perceberam? Ó, você vem aqui, escolhe o formato que você quer. E o texto ele vai se moldar aquele formatinho. Tá vendo? Então você pode trabalhar e criar algumas artes aí. Então você tem aqui parte do brilho, caso você precise colocar reflexo. Então dá para você trabalhar. E aqui também, tá? Você tem aqui uma manipulação mais detalhada dos efeitos que você pode colocar por aqui, tá? E aqui é a parte de cor, né? Preenchimento, formato. Não quer essa cor, quer mudar a cor, né? Quer pôr um preenchimento. Vai lá e escolhe. Tá? Temos aí o Word Art. Além do Word Art, dependendo, quando você trabalha com texto, a gente encontra muito isso em revistas, jornais. Então a gente tem o texto. Então a gente tem o textinho. E a gente tem aqui o que a gente chama de caixa de texto. Tá vendo? Então você acaba tendo um texto. Você tem um texto. E dentro desse texto você tem lá um comentário, tem uma frase, tem algo relacionado que é posto dentro de uma caixinha de texto. Vou até deixar colorido aqui, só para vocês visualizarem, tá? Então essa caixinha de texto, você movimenta lá, né? Para onde você achar legal no corpo do texto, tá? Também pode usar para colocar uma imagem ali dentro do corpo do texto. Certo, gente? Relacionado à aula 6, tem duas atividades para vocês fazerem, tá? Que é da página 91 e da página 92 da apostila, que é para vocês criarem 2 cartazes aí, utilizando recursos de imagens, formas, tá? Você pode fazer o cartaz igual tá aqui na apostila, certo? Mas eu sempre deixo o gancho que você pode fazer outro modelo, tá, gente? Desde que você siga as orientações. Quando a gente trabalha aqui com o Word, deixa eu abrir um documento em branco, a gente tem a folha, que é a posição da folha, tá, gente? Então aqui a gente tem a folha que ela tá em pezinha, que a gente chama de retrato, tá? E aqui na guia layout, você tem aqui a orientação da folha. Então você pode mudar a sua folha de retrato para paisagem. Então ela está em pé, você pode deixar ela deitada, certo?
Para fazer os cartazes, ele pede para que você deixe a folha em paisagem, que você fique com a folha deitada. Repetindo, para deitar a folha, layout da página, você vai encontrar lá a opção orientação. Tudo bem?